Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça. Lembrando que você também pode nos acompanhar ao vivo pelo YouTube da Rádio Justiça com imagens aqui do estúdio da Rádio Justiça. Vamos lá no YouTube, Rádio Justiça ao vivo, e nos acompanhe. Agora 8h32. Revista Justiça. Debate. O tema do nosso debate hoje é a nova lei de licitações que está sendo regulamentada em todo o país, e vamos também comentar a decisão do STF para que empresas contratadas sem licitação, nos casos de emergência ou calamidade pública, só podem ser recontratadas para a mesma situação se o novo contrato somado ao anterior não ultrapassar o prazo máximo de 1 ano. Estamos recebendo aqui ela que é especialista em Direito Público, diretora acadêmica do Instituto Nacional de Contratação Pública, professora de pós-graduação, coautora de livros e autora de artigos, palestrante e pesquisadora do tema Infrações e Sanções Administrativas e atualmente a coordenadora geral de Logística da AGU, doutora Viviane Mafissoni. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês conversando sobre esse tema aí que é apaixonante. E, como dizem, muito caro, né? Muito caro, mas muito bem regrado. Essa nova lei aí veio com muitos regulamentos importantes e que têm sido aplicados aí de forma excepcional por vários entes da administração pública. Está certo. Também temos aqui a presença da advogada e secretária de Integridade da Codevasf, mestranda em Políticas Públicas e Governo, professora de cursos de pós-graduação na temática Lei das Estatais e palestrante na área de contratações públicas, doutora Renila Bragagnoli. Doutora Renila, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia pelo convite. É uma alegria estar aqui, tanto na Rádio Justiça, quanto ladeada por grandes amigos professores da área de licitações e contratos. E fechando a nossa lista de convidados, ele é especialista em Direito Público, professor de pós-graduação, Murilo Jacobi. Doutor Murilo, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Sérgio, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, realmente é muito bom tratar um tema que a gente gosta e com pessoas que a gente tem tanto carinho e admiração. Vamos lá, doutora Viviane, vamos falar então sobre lei de licitações. Desde quando a nova lei de licitações entrou assim? Acho que até antes, né, da nova lei, as licitações já faziam parte da vida da senhora? Sim, com certeza. Eu já atuo com licitações desde 2010. Eu sou servidora do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, atuando dentro da central de compras, né? O Estado do Rio Grande do Sul tem uma central que centraliza a compra para todos os órgãos da administração direta, autarquias e fundações, qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de procedimento, à exceção de dispensas e inexigibilidades, são conduzidos por uma central. A fase principal, que é conduzida, né, que se conduz dentro da central, é a fase do procedimento licitatório. Então, já desde então, aí atuando com a 8666. E 2021, a gente tem aí publicada a Lei 14.133, que já está aí mais de 3 anos de vigência, ou seja, a gente tem o costume de chamar ela de nova lei, mas ela já não é mais tão nova assim, já tem aí um tempo de vigência. Claro que a obrigatoriedade dela de vigência plena aconteceu a partir do início desse ano. A gente ainda teve uma prorrogação, porque o prazo inicial dela era de 2 anos, para que, sim, os entes pudessem se organizar em suas regulamentações, né? O tempo não foi suficiente, portanto, se prorrogou mais 1 ano aí de vigência concomitante das legislações, principalmente a 8666 e a 10.520, e também a lei do regime diferenciado de contratação. Agora temos a lei aí com vigência plena, esses regimes revogados, mas ainda há muita dúvida em relação à sua aplicação, né? A exemplo da própria decisão, né, que você citou aí, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Doutora Renila, como que a lei de licitações entrou então na sua vida? Conta um pouco da sua história e o contato permanente, constante com a lei. Licitações, eu acho que você entra na administração, ela de alguma maneira passa a fazer parte da sua vida. Eu sou um pouquinho mais antiga que a doutora Viviane, entrei em 2009 aí nessa vida de licitações e contratos, e acabo que eu vi um pouquinho da evolução, porque eu sou de empresa estatal, então eu vivi a 8666, depois vivi a legislação do RDC,
vivi a lei das estatais, que é a nossa legislação hoje, de licitações, e como professor e como pessoa que escreve, pesquisa sobre o tema, estou vivendo a 1433. Então, foi, de fato, um condão que foi evoluindo, né? A gente foi vendo como as licitações elas foram precisando de novos arranjos, novas necessidades da administração, e foi, de fato, uma evolução. Eu fico muito feliz de ter participado, né, de tudo isso, e como pessoa que trabalha em estatal, ver a regulamentação nossa acontecer e trazer uma mensagem de esperança que a nova lei também vai ser regulamentada, também vai chegar no momento de utilização mais fácil, de utilização mais ligeira nos órgãos. Então, esse momento de adaptação é muito importante, mas ele vai acontecer de uma maneira mais pacífica para todos. Então, a gente tem o auxílio dos órgãos de controle, dos órgãos de poder judiciário, que vão trazendo aos poucos essa nova forma de fazer licitações. Então, minha vida aí são 15 anos acompanhando a evolução das contratações públicas e vendo como ela realmente tem evoluído, tanto os órgãos quanto os próprios fornecedores, de maneira que a gente tem entregado para a sociedade bons serviços, bons produtos, a partir dos bons empregados, dos bons servidores que a gente tem e da boa legislação que a gente tem produzido no país na área de contratações. E para o senhor, doutor Murilo, como a lei de licitações, desde quando que ela o acompanha? Olha, eu confesso que veio um pouquinho antes das duas, mas começou de casa, meu pai é professor na área, então hoje é advogado, trabalha no Tribunal de Contas, então já conhecia há bastante tempo. Comecei a estagiar já no escritório dele tratando desse tema, mas em 2008 eu assumi no TRT da 10ª região e entrei no setor de compras, lá no setor de licitações do TRT, onde eu fiquei até 2013, mais ou menos, que eu saí e fui advogar. Então, também essa experiência do setor público, a experiência do setor privado, isso é muito bacana, que a gente acaba tendo uma visão muito 360 da aplicação da lei, o desafio dos dois lados, né? É uma lei que traz bastante detalhes, bastante operacionalizações, porque o tema é muito delicado, né? O tema é um tema muito complexo, está mexendo com o dinheiro dos outros, na verdade, dinheiro de todos nós, né? Então, essas nuances então, são muito delicadas. Foi uma experiência muito rica, muito rica. Doutora Viviane, era necessária essa atualização da 8666 para a atual lei? Sim, com certeza. É importante. Primeiro, no sentido de trazer mais regulamentação. A 8666 ela ainda era muito simples, minimalista em algumas regulamentações, que exigia aí uma força de tribunais de justiça e interpretações, assim como o próprio Tribunal de Contas da União. E também a necessidade de muitos regulamentos para que pudessem, na medida do possível, interpretar a lei e trazer condições que ela não estava trazendo. E a 14133, ela é uma lei que vem maior, ela vem maximalista, com uma quantidade de artigos maior do que a 8666 e trazendo regramentos a mais. Principalmente aí quando a gente fala numa parte conceitual. Nós que somos aplicadores da lei no âmbito da administração pública, também, né, o Murilo hoje na advocacia, mas também no seu trabalho aí de interpretação e regulamentação, a gente identifica o quanto é importante a gente ter uma norma conceitual. E eu sempre reforço isso. A gente tem um artigo 6º da lei trazendo vários conceitos que, numa interpretação sistêmica dos capítulos e dos títulos da lei, a gente consegue ter muitas respostas que até então com a 8666 a gente não o tinha. E também juntar todos os regramentos, porque a 14133 ela foi uma junção da 8666, da 10.520, da Lei do Pregão, da Lei do RDC e também do que a jurisprudência já estava tratando aí e as instruções normativas federais também. Então, ela foi uma junção do que a gente tinha de melhor aí em regulamentação. Sérgio, acho que também a questão da modernização da ideia da internet. A 8666, uma sessão pública, era uma sessão feita com portas abertas. Hoje, uma sessão pública é feita online, na internet, publicando informação na internet. Então, essa atualização foi muito importante, né? Até 2021, com a entrada dela, até 2023, ainda aplicando 8666, para fazer uma sessão pública era você abrir a porta. Desculpa, né? Hoje se mudou, todo mundo tem acesso à internet, assistindo a gente no YouTube. Então, essa questão de publicidade, de uso de tecnologia de informação, foi um grande avanço também na 14133. A 8666
ainda era a lei do papel, né? O que fazia muito sentido lá em 93, quando ela foi publicada. Tanto que o pregão acabou sendo a modalidade mais popular justamente por essa possibilidade de ampliar a competitividade em razão da internet, da possibilidade de você não ter que vir, não ter que fazer presente. Então, a nova lei de licitações ela é nova em muitos casos, né? De trazer muitas novidades, mas a maior inovação dela é, de fato, ser uma lei virtual, uma lei eletrônica, uma lei da celeridade no sentido que a nossa vida já é muito assim, né? A informação chega muito rápido. Então, é trazer essa realidade para dentro das licitações. Então, ela é uma lei agora virtual, né? Já que a 8.666 era a lei do papel, a lei do carimbo. É uma coisa que a gente, como servidor, não tem mais, né? O famoso carimbo está aposentado, junto com a 8.666. A senhora ia complementar, doutora Viviane? Não, justamente. Quando a gente fala, né, e o Murilo muito bem, a Renila complementou sobre os procedimentos serem eletrônicos, né? E isso também faz com que a gente tenha dados guardados, né, e que não mais a gente trabalhe com informações físicas, né, em papel e essa documentação toda aí, porque eu sou do tempo também de trabalhar com um processo físico, vocês também, que a gente não tinha e acabamos passando por uma digitalização desses documentos físicos e hoje com a possibilidade de a gente ter os dados em geral. O próprio portal, né, de compras do governo federal, em que se executam procedimentos eletrônicos e que muitos entes são aderentes e se utilizam, ele já é um repositório de informação muito rico. Da mesma forma, o Portal Nacional de Contratação Pública, né, que vem com o intuito de ser aí um grande repositório de informações sobre procedimento, sobre edital, sobre contrato, sobre atas de registro, que facilita a consulta do próprio mercado fornecedor e também facilita a consulta para dentro da administração quando a gente quer algum tipo de informação ou algum tipo de dado aí para embasar decisões. E nesses avanços todos, né, temos uma nova lei e como vocês estão acompanhando a implementação dela em todo o país? Doutor Murilo, começo com o senhor. Obrigado, Sérgio. Eu, inclusive, trabalho, como a Viviane pontuou, na parte também prestando serviço de regulamentação dessa nova lei para vários órgãos começar a aplicarem a lei. Toda mudança é acompanhada do medo e, às vezes, da resistência, né? Então, existe o desafio. Ela é uma lei melhor que a anterior, tem seus problemas, mas a gente tem visto as pessoas, os órgãos públicos agora utilizando. Acabou precisando de um pouquinho mais de força, né? As pessoas apostavam que ia prorrogar de novo a obrigatoriedade da lei, e aí não foi e acabaram usando. É muito interessante, porque apesar de ser uma nova lei, muitos procedimentos são parecidos com anteriores, então essa adaptação não é tão difícil assim. O que a gente tem visto e o que a gente torce é porque cada vez mais pessoas usando as ferramentas novas que a lei trouxe. Que tipo assim de ferramentas? Veja só, você tem um uso maior do credenciamento, que é a possibilidade de você contratar mais de uma empresa e fazer o mesmo serviço, né? Eu posso credenciar, por exemplo, postos de gasolina para abastecer os carros de uma prefeitura, né? Então, uma metodologia diferente, procedimento de manifestação de interesse, que se usava em concessões e PPPs, agora eu posso usar licitações mais ordinárias, pré-qualificação para fazer uma análise de qualidade. É uma briga e um mito atribuído às licitações, que licitação sempre compra mal, né? Que o café da licitação é ruim, que a caneta da licitação não escreve. Então, você tem ferramentas para melhorar isso. A lei trouxe e modernizou muito nisso e vai precisar para os servidores públicos saírem um pouquinho da zona de conforto e usar essas ferramentas novas para tentar ter um café gostoso, a caneta que escreve, né? Conseguir comprar melhor na administração pública. Doutora Renila, por favor, como é que está a implementação? Tem acontecido, né? Muitos órgãos, muitos, né, estados e prefeituras têm aproveitado aí, não vou falar brecha, mas uma oportunidade de regulamentar de acordo com a sua necessidade, que a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil só. Então, os órgãos, os entes que estão fazendo a regulamentação se espelham muito na regulamentação federal, mas tentam adaptar para a realidade que tem. E um grande ponto que eu destaco, que para mim é a maior inovação da nova lei, é você trazer a cultura do planejamento. Ela é uma lei do planejamento. Ela tem muita coisa que ela repete da 8.666, que ela consolida, como a doutora Viviane falou, jurisprudência de órgãos de controle. Então, a gente já tinha mais ou menos o costume de fazer algumas coisas como a gente está fazendo hoje, mas ela é uma lei do planejamento. Então, ela coloca a gente para, de fato, sentar e planejar o que eu preciso comprar com o recurso que eu tenho, que é pouco, né? O famoso bolo de 3 quilos para 100 milhões de pessoas. Então, a lei coloca essa ideia do planejamento, vamos pensar, vamos materializar. Para quê? Para que eu possa comprar o café bom. Ela tem a ferramenta,
para me dar o café bom, mas eu preciso saber o que é o café bom para mim. E se aquele café bom para mim está dentro do orçamento que eu tenho para gastar com café. Então, é uma grande ferramenta e é uma grande mudança de cultura. Implementar é difícil, a novidade é difícil, mas ter a cultura do planejamento na nossa administração, para mim, é a cereja do bolo da lei. Porque muito do que tem depois a gente já conhecia. A gente já sabia, a gente já fazia, mas planejar é uma dificuldade que a administração está tendo agora com maturidade um pouco maior a enfrentar. Esse, não vou falar problema, mas esse gargalo que a administração tem. Doutora Viviane, por favor, a senhora que palestra aí pelo Brasil, até brinquei pelo mundo a respeito da lei de licitações, o que temos dessa implementação de fato pelo país? Bom, nós aí, os colegas também, a professora Renila e o professor Murilo, também aí somos colegas em vários eventos e várias palestras aí pelo país afora. Mas, pois bem, né, falando da regulamentação em si, da Lei 14.133, complementando até o que a professora Renila estava falando, sobre a questão do planejamento, né, o quanto ele vem de forma mais robusta dentro da 14.133 e também alertando aí, frisando que é uma lei extremamente voltada ao resultado e voltada à governança. Então, a lei também trouxe enfoques sobre a governança. A governança no aspecto de não só a gente trabalhar o regulamento do procedimento operacional mesmo da lei nos órgãos, mas a gente trabalhar a estrutura. Trabalhar esse regulamento de estrutura, né? Definir unidades de compras, trabalhar a segregação de função, que muito se fala, né? Em que eu não tenha o mesmo servidor atuando ao mesmo tempo em procedimentos do processo de compra pública que possa vir, por exemplo, a corromper esse procedimento ou manter em erro esse procedimento. Então, também é um aspecto importante que a lei traz, trabalhando aí com gestão por competência, né? Avaliando aí o servidor público, ou qual é o que espera-se de um servidor público que atua em relação à capacitação, que atua nessa área de licitação. Então, também é uma lei que vem reforçando muito isso e que acho que é um dos principais aspectos para fazer com que o regulamento seja bem aplicado dentro do ente, seja bem aplicado dentro das unidades da administração. A gente não pode só pensar no procedimento em si, até porque, como a gente falou, todos aqui complementaram, a lei, ela não é tão nova assim o que ela está trazendo, era o que já estava sendo feito. Claro que, em sua maioria, no âmbito federal, já tem uma estrutura maior, já tinham regulamentos nesse sentido. Mas ela não tem nada de novo, né? Um dos pontos que se batia antes da lei entrar em vigência é que o governo federal não havia regulamentado todos os aspectos e que, portanto, não se podia aplicar a lei. Daí nós ouvíamos aí em aula e palestra aluno dizendo o seguinte: olha, não regulamentaram o diálogo competitivo no meu ente. E eu dizia assim, mas nossa, você faz dispensa de licitação e pregão. O pregão está lá na lei, a dispensa de licitação continua na lei. Então, assim, vamos lá, vamos reforçar o planejamento, porque ele está vindo com bem mais requisitos, mas você está fazendo e vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, assim, também uma insegurança em relação a isso, que eu reflito muito, que identifico aí sobre a própria dificuldade de estruturação das áreas, né? Em eu ter aí uma unidade jurídica que tenha servidores que trabalham dentro do jurídico, eu ter uma unidade de planejamento, eu ter uma unidade de condução da licitação. Ah, mas a gente está diante de uma realidade com poucos servidores, né? O governo federal tem uma realidade, o governo estadual outra. Muitas vezes o governo municipal outra. Exatamente. Mas isso precisa servir para fazer parte, inclusive, de um plano estratégico de governo, do planejamento estratégico de uma estrutura municipal. Se não há condição, isso precisa ser projetado para os próximos anos. Precisam ter servidores em quantidade adequada para atuar. E a lei vem reforçar isso. E tenho certeza que futuramente os órgãos de controle vão cobrar isso também. Sempre vem aquela pergunta, né, sobre a lei de licitações. A nova lei, a 14.133, ela trouxe mais poder de controle para evitarmos casos de corrupção, licitações viciadas, como se falava no passado. O que podemos trazer a respeito desse controle e responsabilidade, o gestor de contratos? Muito bem, Sérgio. É bacana porque quando a gente considera a história, o contexto político das leis, né, a 866 veio na época dos anões do orçamento.
uma crise política, uma crise de corrupção na administração pública. E a 14133 começou a ser discutida ainda no âmbito do Lava Jato. Então, você também tinha esse cenário. Mas o que eu acho que foi o grande aprendizado é que se entendeu que não basta colocar uma lei quadrada, rigorosa, cheia de procedimento para acabar com a corrupção. E eu acho que o que a lei investe, são as palavras tanto que a Renila e a Viviane usaram, sobre o planejamento e a governança. O que a lei previu, eu acho, para contribuir com o combate à corrupção? Né? É a questão de organizar um sistema onde você tenha controles dentro da instituição, peso da instituição, a transparência das informações. Hoje, independente de ser um município pequenininho, lá no interior da região amazônica, ou ser um órgão federal, você publica no mesmo lugar. Então, você consegue ver essas informações com maior transparência, saber o preço que está sendo cobrado, e é lógico, o preço no interior da região amazônica vai ser diferente do preço de Brasília, né, até pelo custo logístico, mas essas questões tornam-se mais evidentes. Fazer licitações online, você permitir esse acesso e criar essas estruturas de governança, eu acho que isso contribui muito mais para acabar a corrupção do que simplesmente botar um procedimento quadradinho, rigoroso e falar é assim e não se muda nada. Porque é uma busca, na licitação, como a professora Viviane falou, a busca pela eficiência, pelo resultado. A gente tem que comprar bem, um preço bom, produtos de qualidade, esse é o enfoque da lei. Então, eu acho que essa questão o foco do combate à corrupção vem como um segundo plano e isso é positivo, porque ela se preocupa primeiro em ter melhor resultado e depois em como combater a corrupção. Entendendo que o combate à corrupção é um resultado de pessoas bem capacitadas, a transparência das informações e procedimentos públicos e transparentes. Doutora Renila, por favor, também. Vocês deram os exemplos, por exemplo, do café, né? E como fazer com que tenhamos a escolha de um bom fornecedor, um preço adequado e também que não haja brechas para a corrupção. Então, a nova lei, ela seguiu a tendência da legislação, que não é nem nova, também está na Constituição, a questão da transparência, da publicidade, da impessoalidade. Eu acho que o que ela trouxe para combater a corrupção, ou trazer integridade para as contratações, exatamente está no planejamento. Porque muitas vezes o que a gente entende, que eu vou colocar entre aspas, por corrupção, não é um direcionamento sozinho. É muito mais você comprar o que você não precisa, ou você ter uma despesa desnecessária, isso também é corrupção. Então, ela fechando o planejamento, ela fechando a gestão de competências, como foi falado, a governança, colocando a alta administração para ser responsável também pelo plano de contratações anual. Eu vou comprar de fato o que eu preciso, de acordo com a ordem de prioridade que eu defini. Isso também é uma ferramenta de combate à corrupção, que a gente vê corrupção muito como aquela propina que eu dou, que eu recebo, aquele superfaturamento, aquele sobrepreço, mas muitas vezes é aquela contratação que eu faço sem dar capacitação para todo mundo, sem fazer uma análise muito criteriosa do quanto eu preciso e para quando eu preciso. Muitas vezes são as compras desnecessárias que a gente vê muito na TV, né? São os equipamentos que não conversam com o equipamento que eu tenho, que não liga no meu sistema elétrico, que não vai atender. Então, trazer planejamento, trazer transparência, trazer capacitação, colocar de fato a alta administração, que a gente tem parece um termo muito etéreo. Quem é alta administração? É aquela pessoa responsável, é o prefeito, é o secretário, é o governador, é uma pessoa que está ali por delegação de competência assinando, sendo ordenador de despesa. Essa pessoa tem que participar do fluxo, que não era uma realidade nas legislações anteriores. Agora está todo mundo responsável, não só quem assina o edital, não só o pregoeiro, não só o gestor fiscal do contrato, que é quem de fato está recebendo a política pública, mas todo mundo faz parte de um termo que para a gente é muito comum, o macroprocesso da contratação, que é da identificação da necessidade ao recebimento do objeto. Então, o combate à corrupção ele vai do mínimo, que é o planejamento, até de fato a entrega do café bom que eu preciso. Porque não tem problema eu comprar um café caro. O problema é eu comprar um café caro mal definido quando eu não tenho a necessidade do café caro e mais quando eu não tenho dinheiro para pagar por aquele café. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho a necessidade, se está planejado, nada mais justo que todo mundo tomar um café bom. Eu acho que a nova lei tem essa esperança, né? Tem essa mensagem. Doutora Viviane, ainda nesse combate, né, à corrupção, tivemos alterações da lei de improbidade administrativa. Houve algum conflito com a nova lei de licitações? Não identifico, assim, no primeiro momento, nenhum conflito com a lei sobre o tanto. Justamente ela é a lei de improbidade voltada aí à corrupção que envolve principalmente gestores, né, agentes públicos, enquanto que a 14133 ela vem muito mais no intuito de
combater irregularidades que acontecem por parte das empresas, seja licitantes que participam do procedimento, infrações no procedimento licitatório, seja também infrações na execução do contrato. E claro que se eu tiver aí uma corrupção conjunta, tanto a administração pública como parte e também fornecedor, a gente vai ter aí mecanismos para se combater. Da própria lei anticorrupção também, que a gente tem mecanismos, e da legislação de improbidade. Mas a 14133, ela vem, né, e complementando até o que a Renila fala sobre o planejamento e a importância do planejar justamente para que a gente contrate bem, use bem o recurso público, entregue para a sociedade o que efetivamente é necessário para o desenvolvimento de políticas públicas ou para o atendimento da sociedade em geral, é a própria execução desse contrato. O quanto a fiscalização, e você até citou em algum momento, né, sobre o fiscal de contrato, o quanto a fiscalização de contrato é responsável para justamente fiscalizar o que a administração planejou, né, para que tenha essa entrega exatamente como a administração pensou, e a fiscalização também poder atuar na melhoria de próximos planejamentos, porque muitas vezes a fiscalização pode estar identificando uma entrega que talvez não esteja atendendo o público usuário da forma como se pensou, e normalmente são servidores distintos que atuam na fase do planejamento e na fase da execução do contrato, seja por intermédio do gestor do contrato ou do fiscal de contrato. Então, a importância também dessas áreas dentro da administração pública conversarem para que a gente tenha melhores planejamentos e que justamente culmine aí em melhores entregas. E que a gente também, na medida do possível, se aproxime cada vez mais do mercado privado, porque o privado ele é um parceiro. Né? A gente usa aí, fala em corrupção, enfim, mas é importante, e isso faz com que assuste um pouco os servidores públicos na relação com o mercado, né? Do tipo, eu não posso conversar com o fornecedor, porque senão vão dizer que eu estou me corrompendo, né? E não é isso, eu acho que a lei, ela também vem demonstrar e traz esses mecanismos de aproximação a respeito do próprio procedimento de manifestação de interesse, ainda trazendo consulta pública e audiência pública que a gente já fazia no âmbito da 8666, para que a gente se relacione com o mercado. E a gestão do contrato tem muito isso, uma relação com o mercado. Uma das coisas que eu reforço muito em aula, e a gente em grupos quando conversa, é sobre a necessidade dessa gestão do contrato, chamar o fornecedor para uma reunião inicial. Olha, vamos conversar, esse contrato funciona assim, esses são os objetivos, em que pese tudo isso previsto nos documentos de planejamento, no edital da licitação e no termo de contrato, mas o quanto é importante também ter essa conversa e essa aproximação para que o próprio fornecedor entenda aí a entrega e entenda como a administração funciona e o quanto ele pode contribuir para que aquela entrega seja talvez muito além do que se pensou e do que se contratou. Eu não digo além em questão de custo, é o objetivo mesmo da contratação. A senhora colocando aí como fornecedor no singular, seria uma reunião com o fornecedor depois da licitação ou antes de fazer uma licitação, um planejamento com os fornecedores? Bom, a gente tem dois momentos, né? Sim. A importância de ter um planejamento com fornecedores, com o mercado, e a lei prevê essa possibilidade, inclusive quando estamos diante de um estudo técnico preliminar, que é um dos primeiros aí, posterior ao plano de contratação anual, mas um dos primeiros instrumentos que vão tratar sobre a necessidade, ou que vai tratar sobre a necessidade da administração, precisa sim a administração pública ir ao mercado para buscar soluções. Eu tenho a necessidade X, mas quais são as soluções que o mercado apresenta? E para isso a gente pode sujar de uma consulta pública, em que a administração pode, olha, eu quero isso, eu vou publicar no Diário Oficial, me apresente no prazo de tantos dias, né? Qual é o seu catálogo de produtos que possam vir atender a administração. Eu posso já, com esse estudo técnico preliminar pronto, tendo um termo de referência, eu ainda dizer, olha, eu vou contratar, eu quero uma audiência pública para que o mercado me diga se o que eu estou desenhando está condizente com o mercado. E também depois o papel que a gente tem, que foi, como eu falei, de chamar o próprio fornecedor contratado, ao final, com a licitação homologada,
já previamente a assinatura ou enquanto do procedimento de assinatura desse contrato, conversar com ele aí para que ele entenda as regras da administração e, inclusive, quando a administração vai notificar ele, caso ele não esteja entregando aí de forma regular o que foi contratado. Algum complemento, doutor? Sim, queria trazer a consideração que eu acho que é importante, que também a professora Viviane e a professora Renila trouxeram, sobre a necessidade... Desculpa, eu me perdi. Renila, então vamos fazer assim. Planejamento em si. Ou se teve algum mecanismo de controle, alguma coisa mais que restringe, a gente tem que lembrar que a lei ela trouxe o programa de integridade em vários momentos. Então, a lei, muitas vezes, ela não impõe, mas ela coloca como recomendação. Ela é muito pedagógica nesse sentido, que também não é inovação. Está aí desde a lei anticorrupção, que é de 2013, que é a lei que trouxe a possibilidade no Brasil de a gente responsabilizar pessoas jurídicas, porque até então só pessoas físicas eram responsabilizadas. E desde 2013 a gente tem, com os decretos que se sucederam à regulamentação da lei anticorrupção, o incentivo de que tanto as empresas, no caso vai ser as empresas, mas a regulamentação no âmbito federal já existe também, de que os órgãos tenham seu programa de integridade, que é o dever de casa. Então, a lei ela não vai punir, mas ela recomenda, olha, se você não andar certo, por exemplo, e for penalizado na execução do contrato, se você tiver um programa de integridade, isso pode ser usado para diminuir a pena que você vai usar, pode ser usado, como está previsto na lei, como um critério de desempate. Então, aos poucos, a lei ela também é usada como uma política pública de fomento, de incentivo, para que o mercado fornecedor também se adeque. Quando a gente fala em programa de integridade, fica parecendo uma coisa muito difícil, de fato mas não é uma coisa, é muito longe da gente. Um programa de integridade envolve ter um código de ética, você saber o que você pode ou você não pode fazer, você ter um canal de denúncias, as pessoas se sentirem seguras de usar e comunicar alguma coisa. Então, a lei ela também ela é muito rigorosa, mas ela traz muitos mecanismos que trazem um conforto, que dá ali aquela estrutura para você minimamente se organizar. Então, ela não fala, vou combater a corrupção, ela incentiva que você seja íntegro, que você seja ético, que você caminhe conforme os princípios. Então, ela é muito interessante nesse ponto. E aí, se me permitir, só colocando que essa questão que a Viviane falou sobre participação dos fornecedores, que ainda trouxe, de certo modo, de integridade, é importantíssimo para a administração estar acompanhando a mudança de tecnologia. Eu participei como gestor público da época onde o pessoal fazia licitação para comprar impressora e depois fazia licitação para comprar cartucho. E depois veio o tal do outsourcing de impressão. Eu contrato um serviço onde ele fornece a impressora, o papel, o cartucho e faz a manutenção. Isso foi um grande ganho tremendo para a administração, porque a gente tinha época que se pagava barato na impressora, aí o cartucho era caro. Ou pagava barato a impressora que durava pouco tempo. Então, isso permitiu a administração pública hoje ter excelentes equipamentos de impressão com custos bastante reduzidos, porque mudou a metodologia. Isso só foi possível como? Com um diálogo com o fornecedor. Quando as novas metodologias, as novas tecnologias para prestar serviço para a administração. Sabendo a realidade do mercado, 9h03, vamos fazer um intervalo. Estamos falando sobre a nova lei de licitações. Na volta do intervalo, vamos falar também do STF, decisões que envolvem também a questão de contratações. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Já estamos de volta, lembrando que você pode nos acompanhar com imagens lá pelo YouTube da Rádio Justiça. Entre lá, Rádio Justiça ao vivo, e nos acompanhe também nessa continuação do nosso debate. Agora 9h07. Revista Justiça. Debate. Estamos de volta com o nosso debate. Estamos falando sobre a nova lei de licitações que está sendo regulamentada em todo o país. E temos também uma decisão do STF para que empresas contratadas sem licitação, nos casos de emergência ou calamidade pública, só podem ser recontratadas para a mesma situação se o novo contrato, somado ao anterior, não ultrapassar o prazo máximo de 1 ano. Estamos aqui com a especialista em Direito Público, ela é diretora acadêmica do Instituto Nacional de Contratação Pública, é professora de pós-graduação e também coautora de livros e autora de artigos, palestrante e pesquisadora do tema Infrações e Sanções Administrativas. Atualmente é coordenadora-geral de Logística da AGU, doutora Viviane Mafissoni. Estou também aqui com a advogada e secretária de Integridade do Codevasf,
também mestranda em políticas públicas de governo, professora de cursos de pós-graduação na lei das estatais e palestrante na área de contratações públicas, Renila Bragagnoli. Também temos aqui o especialista em direito público e professor de pós-graduação, Murilo Jacobi. Doutora Viviane, depois da reapresentação de vocês todos, altamente qualificados para estar aqui, temos o STF e também a lei de licitações. Recentemente tivemos até essa decisão, né? Que as empresas contratadas sem licitação nos casos de emergência ou calamidade pública só podem ser recontratadas para uma mesma situação se o novo contrato, somando o tempo anterior, não ultrapassar o prazo máximo de 1 ano. Vamos falar um pouco então dessa decisão? Bom, acontece que se pensou em algum momento e se tratou, né, claro, nesse pedido, sobre a constitucionalidade da previsão deste inciso no artigo referente à dispensa de licitação, no sentido de que poderia se entender como inconstitucional a previsão de impossibilitar uma empresa de ser recontratada pela administração. Só que a gente precisa também verificar, primeiro, a contratação emergencial em si, ou o objeto, atender uma emergencialidade da administração, ou seja, a lei já está trazendo esse benefício para o gestor. Quando se trata de uma emergência, você não vai precisar de um procedimento licitatório, então você vai dispensar o procedimento. E, além disso, pensando aí em combater também fraudes e corrupção no sentido de não estar mantendo, sem licitação, uma mesma empresa por vários momentos durante essa necessidade. Ou melhor, nem durante a necessidade. Porque o objetivo também de atender uma emergencialidade é que ela seja uma exceção dentro de um período mínimo. E a lei já está prevendo que eu tenho aí um prazo máximo de 1 ano dessa contratação emergencial nesse mesmo objeto que você falou. E nessa decisão, justamente vem e se demonstra o seguinte: não, você vai poder manter essa empresa durante o prazo de 1 ano. Se você, por exemplo, fizer uma contratação emergencial com um prazo de 180 dias, com esta empresa A, você poderia vir a recontratar esta empresa novamente num contrato por mais 180 dias, porque o prazo máximo da contratação de emergencialidade seria 1 ano. E o que se quis questionar era de que, não, mesmo posteriormente a 1 ano, caso eu necessitasse fazer uma nova contratação por emergência, e que não deve acontecer, porque a emergencialidade não mais existe, que eu pudesse vir a contratar a mesma empresa. E é isso que a legislação está combatendo. Ela diz, não, você não pode vir a recontratar esta empresa por esse mesmo objeto da emergência. Poderia vir a ter um outro objeto de emergência e sim, essa empresa poderia ser contratada novamente pela administração. E outra, num caso de um procedimento licitatório, que muito provavelmente vai ser planejado durante essa emergencialidade, também permite que a empresa venha a ser contratada, a mesma empresa. Doutora, pois não, doutor Murilo. Desculpe, Sérgio. É muito interessante porque com uma pequena mudança de redação, a Lei 14.133 transformou, e se me permite usar a expressão mais popular, o maior adversário da administração, da licitação, no maior aliado. Por quê? Pensa o seguinte cenário: eu tenho um contrato e por algum motivo virou uma emergência e não vou fazer uma licitação. Isso às vezes acontece por conta de problema judicial, a licitação foi suspensa pela justiça e o objeto é importante, então eu compro mesmo assim. Limpeza hospitalar, né? Eu não posso deixar de limpar o hospital, senão ele pode funcionar. E aí você contrata uma empresa por contratação emergencial até fazer a nova licitação. Essa empresa que ganhou essa contratação emergencial era a maior inimiga da administração. E ela fazia tudo para não se licitar. Ela procurava a justiça, ela procurava o Tribunal de Contas. Toda vez que o órgão público queria licitar, ela procurava algum motivo para tentar impedir a licitação. Por quê? Porque precisaria fazer uma nova emergência e ela provavelmente seria contratada, porque ela já está lá dentro, ela consegue o preço melhor, ela consegue um resultado melhor. Então, para ela era muito bom impedir que a administração pública licitasse. Com essa frasezinha, é vedada a recontratação da empresa, agora, se esse licitante já percebeu isso, internalizou as mudanças da lei, ele vai ser o maior aliado. Ele assina um contrato com emergência e já começa a perguntar, e aí, já começou a nova licitação? Porque se você não licitar e fazer uma nova emergencial, eu não vou poder participar.
mas se você licitar, eu posso participar e, quem sabe, ganhar. Então, ele vai ajudar a administração pública a licitar. Olha, está precisando de um modelo, tal órgão já fez uma licitação assim, olha o edital deles, está avançando, não esquece, deixa o processo parado. Então, você vai ter uma pessoa que era sua adversária, que não queria que você licitasse, porque para ela é vantajosa, agora querendo que você licite, porque para ela é melhor do que ter um emergencial e ela com certeza não ser contratada. Então é uma mudança sutil, mas com muito impacto para a administração. Doutora Renila, e essa decisão do STF, o que podemos ter de aprendizado? Podemos ver que o STF está interpretando a lei, claro, na competência constitucional que tem, de dar uma interpretação constitucional, mas entendendo, às vezes, uma coisa que a gente esquece na hora de interpretar a lei, que é a vontade do legislador. A lei ela tem que ser interpretada de acordo com a vontade do legislador e de acordo com o todo que ela é. Então, se a gente falou muito, né, antes do intervalo, sobre planejamento, sobre governança, eu tenho que ver isso também na dispensa emergencial. 1 ano é um prazo extremamente razoável para você se planejar. Então, eu já estou ali na emergência, de fato é uma coisa que às vezes a gente é atropelado pelo processo, pela própria emergência, mas em 1 ano eu consigo, 180 dias que era na legislação anterior, talvez fosse apertado, mas 1 ano eu consigo me planejar para lançar uma nova licitação. Então, se eu já tenho planejamento como princípio, se eu tenho padronização como diretriz da nova lei de licitações, se eu tenho governança, se eu tenho uma série de elementos, eu tenho que colocar isso para interpretar a lei como um todo, que eu acho que mais do que dizer ou dar uma interpretação conforme, o STF deu a intenção do legislador. Se planeje. Você já tem um prazo agora dobrado, com algumas vedações, então não é recontratação em si, é a necessidade de se planejar e lançar uma licitação. Porque muita gente vê na dispensa emergencial uma facilidade. E, para mim, eu acho muito mais difícil você justificar uma exceção do que você fazer o trâmite tradicional, do que você, de fato, planejar, fazer um ETP, fazer um termo de referência, uma pesquisa de preço e lançar, provavelmente, um pregão, que é o nosso grande modelo de licitação que a gente tem hoje. Então, o STF ele caminha na interpretação que eu acho que ela tende a ser majoritária, embora a gente saiba que tem, tanto que teve a própria ADI, interpretações divergentes, mas eu acho que a intenção do legislador, a própria interpretação constitucional dada pelo STF e a questão do planejamento da governança reforçam essa ideia de que, de fato, a lei está correta, ela está posta e a gente tem que se planejar até nas emergências. E ela termina com esse contrato emergencial que vira ad eterno. Acaba. Até a gente tem caso concreto aqui, inclusive em Brasília, né, contratos que ficaram aí anos, não 1 nem 2, mas mais de 10. Então, em 10 anos você planeja uma família, né? Você planeja muita coisa, inclusive uma licitação. A gente vem tudo muito na dificuldade do planejamento, né? Daí, claro, o gestor público, na verdade, e acho que aí também é o cuidado do legislador, não só no combate à fraude e à corrupção por parte do mercado, né? Como também o Murilo muito bem explicava, mas do próprio gestor público, né? O quanto o gestor público, mais uma vez, precisa ser diligente, o quanto o gestor público precisa cumprir as regras de planejamento, porque, de novo, licitar é a regra, né? O dispensar a licitação, ela é uma exceção. Tanto, né, que conversávamos no intervalo aqui sobre a questão da própria medida provisória, né, que tivemos aí, que foi feita também de forma emergencial em razão da situação de calamidade pública do estado do Rio Grande do Sul e que vai ser absorvida, inclusive, pela 14133, está em processo agora de absorção dessas regras para dentro da 14133, no intuito de regular essas situações de exceção que podem vir a acontecer, emergenciais, mas de nenhuma forma retirando a necessidade futura de, tão logo cumprindo esse prazo de 1 ano, que ele precise ter já uma nova licitação em andamento. Claro que pode também vir a acontecer, no meio desse prazo de 1 ano, a gente também tem um problema de licitação, que é muito comum, até porque o próprio fornecedor que detém o contrato emergencial, ele questiona esse procedimento, ele vai à justiça, vai atrás do procedimento e pode, eu sei porque já aconteceu comigo também, que a gente está numa expectativa de ter um contrato novo e não ter. E isso vai fazer com que o gestor faça uma nova contratação emergencial, mas justificada no sentido de o processo está tramitando, o processo foi feito em tempo hábil, mas ele foi suspenso por uma decisão judicial, ou ele está tramitando de forma mais morosa em razão de recursos, enfim, que precisam ser respondidos. Mas daí tu tem uma justificativa. E como a Renila muito bem disse, é muito mais difícil a gente justificar essas
prorrogações, enfim, esses novos contratos emergenciais, do que a gente está fazendo uma nova licitação. Porque é sobre esse aspecto de... que foge da regra geral, que eu também acredito que os órgãos de controle têm um olhar mais sensível, né? Bom, você está dispensando a licitação. Então, eu também vou ter um olhar mais sensível diante disso. Então, acho que é um recado aí também para os gestores, essa previsão. Doutor Murilo, passamos pela Covid, tivemos a calamidade do Rio Grande do Sul, estamos agora passando por esses incêndios florestais. E o que podemos dizer dessas contratações, dessas épocas de calamidade, de situação de emergência? Muito bem, Sérgio. O grande desafio que a gente tem na contratação pública é a preocupação que a gente tratou na primeira parte do primeiro bloco do programa. É a preocupação com a corrupção. Porque a gente tem, naturalmente, a licitação existe para isso, quando você publica o edital, chama a sociedade, chama as empresas, você reduz a chance de uma corrupção, do gestor público ser cooptado pelo mercado privado para beneficiar uma empresa privada, pagando mais caro num produto ruim ou pagando mais caro numa situação dessas. O grande problema da emergência e da calamidade é que o processo licitatório, do jeito que a gente conhece, acaba se tornando inviável, né? Eu não posso pegar um incêndio como teve, por exemplo, aqui em Brasília, agora no Parque Nacional, esse final de semana, e falar, olha, então eu vou licitar para contratar uma mão de obra para vir ajudar a apagar incêndios numa situação emergencial no futuro. Não funciona assim. Então, esses regulamentos, como a professora Viviane falou, da medida provisória que saiu na questão para a calamidade, mas para a questão do Rio Grande do Sul. Na época de Covid, tivemos uma lei regulamentando o processo de contratação na época de Covid, ela tentou ficar no meio do caminho. Ela nem dispensou a licitação, mas ela permitiu fazer com prazos mais curtos, com procedimento mais célere e menos burocrático. O que é muito importante que a gente entenda isso, porque a regra é, como a professora Renila muito bem colocou, planejar, se organizar. Mas o Estado não pode deixar de atender, porque não consegue resolver isso num tempo hábil. Então, essas normas, como teve a lei de contratação emergencial para a Covid, a medida provisória, elas criam ferramentas para essa licitação andar mais rápido. Reduz prazo, reduz a robustez nos documentos, que em geral precisaria ser, como a professora Viviane falou, o ETP, buscar no mercado, discutir no mercado. Não, nesse caso eu vou fazer um ETP mais simples, vou fazer um processo mais simples, para ao invés de levar os 180 dias que se leva em média hoje um processo licitatório, conseguir fazer em 15, 20 e poucos, né? Então são essas mudanças que essas ferramentas trazem, algo no meio do caminho. Fora da licitação tradicional, onde eu devo planejar, devo ter a governança para ter o melhor resultado final, mas também não esquecer da licitação, porque sim, você aí tem um aumento do risco, que a gente não pode suportar ele de uma maneira, porque infelizmente calamidades têm acontecido e vão continuar acontecendo, e a gente tem que administrar isso. Professora Renila, por favor, fale também sobre esses momentos assim de crise, né, emergenciais. Eu acho que nesses momentos de crise é que a gente consegue ser criativo e dar uma resposta rápida dentro da legalidade. Então, nos fomenta a pensar fora da caixinha, como aconteceu com a lei, né, de combate à Covid lá em 2020 e 2021, aquelas regras de transição que acabou muita coisa sendo incorporada pela 1433. Né? Eu brinco, embora não, né, foi um contexto que era muito sério, que foi um balão de ensaio. Aquelas normas de transição, como o pregão express, como você poder contratar a empresa que estava sancionada, como você dispensar uma série de documentos de planejamento. Por quê? Porque eu tenho uma realidade que agora essas coisas para mim são menor. Eu preciso, de fato, enfrentar uma emergência, eu preciso entregar, no caso aqui, apagar um incêndio para que a gente possa respirar, que é o que está acontecendo agora em Brasília. Então, esses momentos de calamidade, por mais que tenha a parte social muito difícil de você ter que enfrentar, a administração, a gente não pode se emocionar, né? A gente tem que, né, de fato, botar o crachá e tentar dar uma solução. Então, você começa a dizer, talvez eu não vou nem fazer como o Murilo colocou, um ETP mais simples, de repente eu vou dispensar o ETP, porque eu tenho justificativa para isso. Eu vou fazer um termo de referência? Isso aí eu acho que a gente tem que fazer. Mas eu não vou colocar tudo, eu vou colocar uma qualificação técnica minimamente exigida para garantir que aquela empresa, no nosso caso de exemplo aqui, tem um mínimo de condição de manejar fogo, de combater um incêndio, um mínimo de profissional capacitado, com equipamentos de segurança. Então, a gente vai modelando ali dentro do mínimo dispensável para atender a legislação, para atender o que a sociedade espera,
não deixando de aplicar o melhor que a gente pode. Então, esses momentos de calamidade estão aí, a gente tem dado uma resposta rápida, mas nesse momento a gente tem que ser criativo, não para dispensar totalmente a lei, mas para apresentar alternativas dentro das soluções que a própria lei fala, né? Porque está tudo posto, está tudo colocado. A grande ideia da emergência, da calamidade é equilibrar os pratos. Né? Qual princípio eu vou inflar em detrimento do outro que eu vou minorar, que a gente nunca descumpre princípios, a gente sempre eleva um e minora o outro, tentando equilibrar da melhor forma o interesse público. Então, as calamidades estão aí, mas a legislação também tem resposta. O que a gente precisa é ser criativo para, dentro do curto espaço de tempo que a gente tem, dar uma resposta eficiente. Doutora Viviane? Eu digo que eu sempre falo também para os alunos, enfim, converso com os colegas, que a pandemia para mim foi uma escola, foi a maior escola, né? Estar dentro de uma central de compras, estar na direção, né? Eu era diretora na época das licitações de planejamento de licitação pelo sistema de registro de preço, e a gente se pega diante de uma pandemia e como a gente tem que atuar, e a escola é no sentido de atuar de forma célere, dentro da legalidade, para entregar o que, na prática, nós não comprávamos regularmente. Então, assim, estávamos comprando outro tipo de objeto, né? Comprar gás para a utilização dos respiradores, ter que conversar com o mercado no momento em que a gente tinha uma escassez do mercado, uma distribuição, né, de conversar com outros entes para que se distribuísse aquele gás e todo mundo pudesse contratar um pouco, que não era para estocar, para justamente poder permitir, conversar com o mercado, fazer reuniões 7, 8, 9, 10 horas da noite para conversar com o mercado fornecedor internacional para que fornecesse respiradores para o Estado. E o mercado também fornecedor exigindo pagamentos antecipados, que era, inclusive, uma previsão da lei. E o quanto a gente se pegou diante disso e tinha que, sim, atender e fazer a entrega, né? Então, para mim, assim, foi uma das principais escolas e acho que a administração pública respondeu muito bem, né? Claro que a gente noticiou aí corrupções, enfim, fraudes que acontecem como um todo em qualquer tipo de situação, em qualquer âmbito, mas eu acho que a administração pública respondeu muito bem à pandemia. E também acredito que o governo do Estado do Rio Grande do Sul tenha respondido muito bem, está respondendo muito bem, diante aí das necessidades de contratação emergencial. Porque é isso, às vezes o público, em geral, ele enxerga uma situação trágica acontecendo. E por trás dela tem uma equipe gigante de servidores públicos trabalhando incansavelmente, dia e noite, seja servidores do Estado do Rio Grande do Sul ou servidores dos municípios atendidos, para que tenha essa entrega efetiva para a sociedade, para que se tente da melhor forma solucionar o que está acontecendo. A senhora citou fornecedores internacionais e como eles recebem a nossa lei de licitações? Na verdade, eles se enquadram muito bem à nossa legislação, né? Até porque a maioria das empresas estrangeiras, elas têm representantes no país, né? Então, eles já lidam com esse mercado de intermediação entre representantes. Então, existem escritórios que auxiliam esses representantes no Brasil ou as próprias empresas aí com escritórios representando. Então, fica mais fácil essa legislação. E, pelo menos da experiência que eu tive no Estado, a gente não teve questionamentos quanto à aplicação da nossa lei por parte dessas empresas. Mas essa questão do pagamento antecipado, como é que funciona isso? Isso, geralmente, porque a medida provisória à época e a lei que regulou a Covid, ela permitiu que fossem feitos pagamentos antecipados. E isso chegou para nós como uma surpresa e uma dúvida muito grande de aplicação. Tanto é que nós decidimos, né, em reunião na época com o próprio governador do estado, de que nós não iríamos cumprir essa regra de pagamento antecipado. Ou seja, não, a gente entende que a gente vai se manter firme na contratação e o pagamento vai ser feito, talvez num prazo mais curto de entrega, né, num prazo de 5 dias, 10 dias. Mas nós não fizemos nenhuma contratação com pagamento antecipado, porque isso gerou uma insegurança muito grande, né, de movimentar um recurso público milionário, né, para uma aquisição, sem muitas vezes a gente conhecer o mercado. Porque as empresas nacionais, a gente consegue estar aí pesquisando elas em portais sobre estarem ou não ou ter sido sancionada, enquanto que o mercado internacional a gente não conhece bem para poder fazer esse tipo de troca. Pois é, ficamos perguntando aqui, curiosos, né? Paga ou não paga antes, né? Mas hoje a legislação não permite, né? Isso foi da legislação de exceção na época da pandemia não foi que ela permitiu. Não, isso não foi incorporado. Ela permitiu o pagamento antecipado. Doutor Murilo, já estamos na nossa reta final, rapidamente. Se tivesse que fazer alguma alteração na 14.133, qual seria a principal, na sua opinião? Nossa,
Nossa, Sérgio, você me apertou, rapaz, olha só. Ou não tem alteração para ser feita? Não, definitivamente tem vários pontos eu acho que tem que agregar. Escolhe um. Falar então, o que a Renila trouxe aqui, a possibilidade de você dispensar o ETP em contratações padronizadas. ETP é Estudo Técnico Preliminar, que é o que a Viviane falou, onde vai no mercado buscar soluções. Sim. E é uma ferramenta muito bacana, muito positiva, mas muita gente está entendendo que ele é obrigatório para tudo. E às vezes para comprar caneta, eu não tenho que buscar no mercado soluções. É comprar caneta, não tem desafio. E isso acaba tornando uma burocracia e às vezes o pessoal pegando um documento que é muito importante e copiando e colando. E aí ele não vai existir o ETP na hora que precisar, porque as pessoas aprenderam a fazer um ETP mal feito porque usam para as compras pequenas. Agora então, tem a IA, né? Inteligência artificial para fazer isso, é verdade. Então eu acho que entender que licitações mais complexas precisam de planejamento mais robusto e licitações menos complexas poderiam ter um planejamento mais simplificado. Eu acho que essa sensibilidade a lei não trouxe. Professora Renila, na sua opinião, o que precisaria ser modificado? Eu vou entrar até numa área aí, porque a queima-roupa é difícil a gente imaginar, né? Mas eu vou entrar na área que a doutora Viviane é especialista. Eu retiraria a advertência como sanção. Eu acho que ela dá um trabalho processual muito grande para no final você falar, então, Sérgio, não faz mais não. Num processo licitatório, às vezes, muito caro, não no sentido só financeiro, caro no sentido de envolver toda a administração, planejamento, orçamentação, pessoal da licitação, gestão e fiscalização, para no final você ter uma advertência. Então, eu tiraria a advertência, substituiria por outra sanção ou deixaria só a partir de multa mesmo, mas tiraria a advertência. Professora Viviane. Bom, vou usar os dois, eu vou dizer que eu concordo com os dois. Eu acho sim que o planejamento também poderia vir definido de uma forma diversa quando a gente trata de bens, aquisição de bens comuns, de bens rotineiros, de expediente, principalmente de consumo, em que a gente pudesse pensar na eliminação desse estudo técnico preliminar, justamente por quê? Porque a administração já sabe qual é o tipo de solução que ela vai dar. Então, a gente cria uma tendência de virar o copia e cola. Ou de talvez usar a inteligência artificial para dizer assim, faz para mim porque eu já sei como é. E o objetivo do estudo técnico preliminar é justamente outro, é de que eu estude formas de contratação, né, diversas soluções do mercado. E a parte referente ao processo sancionador, em que pese muito evoluída, da 8666 para 14133, trouxe ainda a sanção de advertência. Que a sanção de advertência nada mais é do que um puxão de orelha ao fornecedor e ela não tem um efeito futuro. Efeito futuro, eu digo assim, não há uma retribuição pecuniária, ou seja, não dói no bolso e também não impede esse fornecedor de continuar contratando e licitando com a administração. Então, por não ter um resultado prático repressivo, acaba que fica solto ali na legislação e sendo utilizado muitas vezes de forma errônea diante de infrações graves em que acaba se aplicando apenas uma advertência. Muito bem, estamos agora com o nosso tempo quase esgotado, mas há tempo para as considerações finais, já agradecendo ao Dr. Murilo Jacobi, especialista em Direito Público, professor de pós-graduação. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Seu recado final. Obrigado, Sérgio, uma satisfação estar aqui, obrigado pela oportunidade. A temática de licitação é uma temática densa, mas é uma temática apaixonante porque é muito importante para a sociedade. Então, a gente estudar, a gente ter esses momentos de debate sobre isso é muito importante, porque quanto mais a gente aprende como funciona a licitação melhor, a gente consegue trazer melhores resultados, tanto do lado do privado quanto do lado da administração pública. Agradeço também a doutora Renila Bragagnoli, ela que é advogada, secretária de Integridade da Codevasf, também mestranda em Políticas Públicas e Governo, professora de cursos de pós-graduação, justamente na temática Lei das Estatais e palestrante na área de contratações públicas. Doutora Renila, já fica o convite aqui para falarmos da Lei das Estatais. Obrigado por estar conosco. Obrigada pelo convite. Gostei do convite para falar da Lei das Estatais, já está aceito. Vamos nos encontrar mais uma vez para continuar falando de contratações públicas, agora de uma lei que acabou inspirando também a 14133. Então, muito obrigada, Sérgio, pelo convite, pela acolhida aqui na Rádio Justiça. É muito importante para mim falar sobre licitações, além de ser uma coisa que eu trabalho há alguns anos na administração. Eu sempre falo para meus alunos que licitações e contratos é a forma que a gente tem de tirar a Constituição do papel.
né? Então, a gente faz isso através de licitações, contratos, através de procedimentos licitatórios e de contratos que são geridos e fiscalizados também pela administração pública. Então, é uma forma de entrega muito concreta que a gente precisa, de fato, debater para desmistificar, né? Não são cartas marcadas, não é corrupção, são pessoas sérias que trabalham e que acabam tocando as políticas públicas desse país através de licitações. Então, muito obrigado pelo espaço para a gente estar aqui debatendo um tema caro e importante para toda a sociedade. Muito obrigado também, professora Viviane Mafissoni, especialista em Direito Público, diretora acadêmica do Instituto Nacional de Contratação Pública, também professora de pós-graduação, coautora de livros, autora de artigos, palestrante, pesquisadora do tema infrações e sanções administrativas e atualmente coordenadora geral de logística da AGU. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder falar sobre licitações, poder ensinar, poder aprender com os colegas, que eu também fico muito honrada de ter colegas aqui desta área e também amigos participando hoje desta conversa. Espero que tenhamos aí outras oportunidades também para tratar, mas puxando um pouquinho o gancho do que a professora Renila falou. O quanto é importante a sociedade conhecer e entender que nós temos pessoas íntegras, estudiosas, com muita força de vontade, trabalhando dentro da administração. Né? Porque muito se cria e se fala em corrupção ou porque servidor público não trabalha, porque tem benefícios e etc. e tal, e não, são servidores públicos altamente qualificados aí atuando, se capacitando em relação a 14133 e atuando da melhor forma para que a gente tenha aí melhores entregas à sociedade. Muitas vezes nem toda licitação reflete aí numa contratação direta para atingir a sociedade, mas com toda certeza alguma contratação meio aí para que nós possamos aqui dentro das estruturas públicas fazer melhores entregas. E agradeço também o convite de estar aqui, um prazer e uma honra. Muito obrigado aos nossos convidados, ao nosso convidado. Lembrando que esse debate vai ficar disponível também no canal do YouTube da Rádio TV Justiça. 9h35, intervalo, na volta o nosso giro de informações. Não, vamos saber a semana do STF. Daqui a pouco eu converso com a doutora Hanna Gomes. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça.